Vamos lá então, pode botar na tela pra gente aí, Natan, falar do Bitcoin. Será que ele pode explodir? E eu vou trazer todos os dados aqui, que a China junto com os Estados Unidos, o Trump junto com o Xi Jinping, podem fazer esse gráfico aqui e com força pra cima. Então, atualmente, o Bitcoin tá negociando bem até, né, Renan? Tá 95, ruim, não. 95 mil dólares, visto que teve todo aquele escândalo, toda aquela polêmica, toda aquela incerteza das tarifas, o Bitcoin chegou a negociar, cadê, ó? Que eu gosto aqui, ó, esse aqui é o gráfico diário, no fundo do fundo. Chegou a negociar abaixo dos 75 mil dólares, agora estamos no 95, próximo aí do topo histórico. Vamos ver quanto é que falta pro topo histórico, ó. Ó, estamos nesse patamar, até o topo histórico ele tem que subir. Aí, ó, somente 15%. 15%. Se a gente for puxar do fundo até o momento atual, ele subiu próximo disso, né, ó. Cadê? Pera lá. Aqui, ó, do fundo até o momento atual, subiu aí, ó. 28%. É, subiu mais ainda. Mais 15 já bate aí o topo histórico. E o que acontece? O Bitcoin e também o mercado americano, então se nós puxamos aqui o S&P 500, que hoje a realidade é que o Bitcoin tem uma correlação muito grande com o mercado de tecnologia dos Estados Unidos. Então aqui nesse gráfico nós temos as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o S&P 500. E aqui nós conseguimos ver que desde que começou toda aquela polêmica, toda aquela incerteza das tarifas, o S&P 500 começou a despencar. Foi lá no final de fevereiro, você lembra, Renan? Eu lembro. Que o Bitcoin tava lá nas máximas, tava lá como se tivesse... Tava rindo à toa nessa época mesmo. Tava rindo à toa, que é Trump no comando, que o S&P vai pras máximas, que tava batendo aí acima de 6 mil pontos, que vai pra 7, que vai pra 8. Vem a incerteza das tarifas. Veio despencando com força, chegou a cair 20%, que eu me lembro aqui, ó. Chegou a cair mais de 20%, porém agora estamos um pouco acima, por conta de que já tivemos notícias positivas. Pode colocar no nosso rosto, por favor, aqui, Natan. As tarifas trazem muita incerteza. E um problema grande que os Estados Unidos passa hoje é a parte da inflação. Então a inflação ficou muito alta lá, chegou próximo de 2 dígitos. Isso aqui no Brasil já dói uma inflação de 2 dígitos, que a gente já tá acostumado. Já. O brasileiro... Assim, ó, o brasileiro é o seguinte, de 10 em 10 anos, o brasileiro já toma uma paulada de 2 dígitos de inflação. Já toma uma. Aí passa menos de 10 anos, ele já toma outra. Então o brasileiro já tá calejado, ele já tá esperto. Então 2015, lá na crise do governo Dilma, o mundo todo tava crescendo, o Brasil, toma aí. Recessão, toma inflação, toma um pauladão. Aí veio a crise sanitária, veio a pandemia, o que aconteceu? A inflação foi alta não somente no Brasil, e sim no mundo todo, mas o brasileiro já tá acostumado a dar aquela tomadinha ali de 10 em 10 anos. Isso. E daqui a pouco pode tomar de novo, que né, fevereiro já veio acima de 1. É, se vem acima de 1 ou próximo de 1, é capaz que esse ano, 2024, a inflação bata 2 dígitos. É, pode, eu acho que ainda é improvável, mas pode acontecer aí nos próximos anos, eu acho que é mais provável nos próximos, Não, mas próximo de 2 dígitos é fácil. Aí se já tá. bateu 1,31 em um mês, pra bater próximo de 10, tá fácil ou tá difícil? Verdade, aí tá mais fácil, mas enfim. O americano não está acostumado com esse patamar de inflação de 2 dígitos. E o que acontece é que se tem mais tarifas, consequentemente é ruim para a inflação, porque se tem mais tarifa, o preço dos produtos aumenta, inclusive para os americanos, né? Então, da mesma forma que aqui no Brasil, quando tivemos taxação de comprinha, taxação da Shein, o preço subiu. Lá fora também, se vai ter taxa para entrar produto chinês nos Estados Unidos, que a maior parte dos produtos são produzidos na China, consequentemente, o preço fica mais caro. É só pegar o próprio iPhone. Se fosse entrar todas as tarifas que a China e que os Estados Unidos colocaram, um iPhone que custava $1.000 iria próximo dos $3.000, Renan. Você não foi nos Estados Unidos ano passado? Eu fui. Não foi lá Orlando, Miami, não comprou esse iPhone aí? Esse aqui? Não comprou? Comprei, ué. Fui lá na Apple Store. Então, não pagou é que esse aí é um mais giga, sei lá o quê, $1.200? 1.200 esse aqui. Então, aí esse aí é acima de $3.000 já. Acima de $3.000 Já esse acima de aqui? $3.000. Com as tarifas? Com as tarifas. E aí eu não quero essas tarifas não. Não ia ser as empresas, que é os países que iam pagar? E agora me responde, se o preço do iPhone, por exemplo, sobe, as pessoas vão comprar mais ou menos iPhone? Ah, eu acho que vão comprar menos, né? Se vão comprar menos, consequentemente, o resultado da Apple vem maior ou menor? Menor. Vem menor. Se o resultado vem menor, a Apple vai expandir ou vai retrair? Retrair. Aí contrata ou demite? Demite. Aí vai aquela espiral toda da economia, né? Que um influencia o outro. Então, tarifas acabam sendo negativas para a economia. E aquilo, o mercado financeiro não gosta de incertezas. Porém, tivemos notícias positivas. Então, o que aconteceu primeiramente, que fez o mercado se animar novamente. Então, tá lá. Isso aqui é de... Aqui, ó. 9/4. Quase um mês atrás aí. Trump recua e anuncia redução do tarifaço por 90 dias. Todos os países, exceto China. Então ele foi lá, anunciou que ia ter essa trégua aí, né? Essa redução das tarifas aí, esse adiamento por 90 dias. E foi nesse dia mesmo, se a gente abre aqui o próprio gráfico, tanto do S&P 500
quanto também do Bitcoin, que essa velhinha entrou. Cadê? Será que isso aqui já tá completo? Aqui, ó. Que entrou essa vela aqui, então o mercado tava lá embaixo, falou, vai adiar as tarifas. O mercado já se animou. Então, somente nessa vela aqui, que a gente tá no gráfico diário, cada vela aqui significa um dia. Somente em um dia, nós tivemos esse S&P 500 subindo mais de 10%. Eu lembro disso aí mesmo. Então já deu uma BTC trégua também, e tudo o mercado cripto, tudo deu aquela empurrada pra cima mesmo. Cadê? É que o BTC foi aqui pra baixo, ainda que ele subiu mais depois, ó. Foi essa velhinha aqui. A famosa velhinha Tadalafila, né? Que é um só de uma vez, assim. Aí você tá conhecendo demais já também, né? Você já tomou por acaso? Não. Então alguém tomou pra você, então. Não, aí não. O cara tá conhecendo assim, né? Aí não. Tá louco? Alguém tomou pra mim, que isso? Ué, Aí já que não, tá né, meu patrão? conhecendo bem, ué. Não. Mas você tomou, você teve a oportunidade de Não. falar, aí teve que ser outro, né? Mas enfim, já foi a piadinha voltando aqui. Aí você quis me pegar na curva mesmo. É igual quando você tá andando de kart ali, que o outro finge que vai pra um lado e te pega na curva. E aí tivemos mais notícias positivas, além dessa aí que eu te mostrei aí do adiamento das tarifas. Então tá lá, o Trump falando aí, ó, esse mês aí, ó, esses dias atrás. Ontem, na verdade. Trump diz que quer acordo comercial justo com a China. E o mercado já vai se animando. Porque se existe uma coisa que o mercado financeiro não gosta, o mercado financeiro odeia, é a incerteza. Então o mercado não sabe o que vai acontecer, para onde vai. Pode acontecer de vir tarifas, economia desacelera, desemprego aumenta, a recessão entra, aí realmente vai atrapalhar as empresas. Exato, a mesma coisa quando você tem uma namorada, você tá se relacionando com alguém, tanto homem quanto mulher, não quero botar um sexo somente aqui. Mas é aquilo, você acha que você foi corno, ou a mulher acha que ela foi corna. A última coisa que o corno quer é incerteza. Ele quer ter certeza, foi corno ou não foi, ué? Ele quer saber se ele foi. Aí, se a não mulher foi, não quer saber, quer tirar a prova dos 9. Aí se não foi, já alivia, o relacionamento já vai lá pra cima. Então, aí exato. se foi, já vai de vez, só que ele já sabe a realidade, já cai pra onde tem que cair. Exato, Só se for corno manso, né? O corno manso aí às vezes vai aquele negócio, mas no mercado financeiro não tem essa, não. Realmente, então tá lá, foi lá, falou isso daí. Aí a própria China falou que avalia negociações comerciais com os Estados Unidos. E antes, né, tinha uma fake news se espalhando que o Xi Jinping falou que ia negociar com o Trump, que o Trump ligou pra ele, que o Trump falou que ligou pro Xi Jinping e não tinha acontecido nada. Agora realmente aconteceu, né? Exato. Então isso pode acontecer aí de conseguir tirar essa incerteza do mercado. E o melhor pro mercado financeiro acaba sendo um acordo com o fim dessa incerteza. Então, se tem acordo, não, beleza. A partir de agora, a gente já sabe que a tarifa vai ser X, vai ser Y, se for algo amigável. Aí fica gostoso pra todo mundo. Esse acaba sendo o ponto. Tanto que o mercado não gosta de incerteza, que o ouro bateu máximas históricas. Então, estamos aqui, gráfico do ouro. Vocês podem ver aqui, tá no diário. Deixa eu até botar no semanal, que eu quero pegar até um período mais longo pra galera ver, ó. Eita. Vai falar que é o gráfico Tadala de novo. Eita, não vou falar mais Que não. só Depois dessa daí que eu já ouvi, eu não vou falar mais nada. Então, ouro aí batendo máximas históricas. Lembra que eu tô vendo todos esses gráficos aqui através da Quantifury, no TradingView, que ele vem em tempo real. Se eu botar o gráfico... É que agora o mercado tá fechado, né? Nem compra nem vende, mas enfim. Batendo o Bitcoin compra porque é 24/7, exato. né? Não, é que mercado de bolsa americano, né? Que aqui é bolsa. Uhum. Aqui, ó, fechado uma BTC, você compra gostoso aqui. Enfim, o que acontece? Por conta da incerteza, as pessoas buscam por proteção. E uma das proteções que as pessoas acreditam que é uma reserva de valor que existe hoje é o ouro. Uhum. Então, ouro disparando aí, tudo certo. Porém, o que acontece? Se tiver, agora vendo um cenário otimista, essa parte aí dos Estados Unidos e da China, vindo a se reconciliar, vindo a ter um acordo, parte do dinheiro que tá aqui no ouro acaba esparramando, acaba escorrendo para ativo de risco. Então a galera quer me proteger, não sei o que vai ser, vai pro ouro. Não, agora tá tudo certo, esse dinheiro do ouro vai para onde? Vai para outros ativos ainda, né? Escorrega e vai. Vai para Nasdaq, vai para empresa de tecnologia, vai para cripto, vai para Bitcoin também, vai para tudo isso. Tanto que hoje o ouro tá aí, ó, com valor de mercado, um market cap de 22 trilhões. E pouquíssimo tempo atrás, você viu o ouro 15, 16, 17, você lembra? 20 também. 19. Não, óbvio que até pra chegar no 22 passou por todos, né? Mas enfim, Bitcoin aqui 1,8 trilhão. Às vezes não precisa passar por tudo não, na verdade. Mas aqui foi, dá aqui pra dar não subiu mas tudo, foi aos poucos ali. Então esse dinheiro acaba escorrendo pro Bitcoin. E outro medo que o mercado tinha, incertezas, era como eu posso dizer, da saúde econômica dos Estados Unidos. Então, para que haja crescimento econômico, para que as bolsas se valorizem, consequentemente o Bitcoin, que tem uma correlação muito grande com a bolsa americana, é ter uma economia saudável. Um dos grandes problemas que os Estados Unidos passa é a parte da inflação. Então, se a gente parar para ver, essa aqui é a inflação ao consumidor. O CPI, né? CPI, né? Que lá CPI, é CPI, né? Que eu sou gringo, né?
Então o que acontece? Pós-pandemia, a inflação gigantesca, chegou aí próximo dos 2 dígitos e a inflação veio desacelerando. Então, eu me lembro até aqui, ó, quando nós chegamos lá em 2024, começo de 24, a inflação tava caindo, a galera, não, vai cair mais, vai ter um monte de corte de juros, não teve. Chegamos aqui em um ponto onde a inflação chegou lá em outubro 2,4, ela acelerou de novo, foi ruim pro mercado, porém agora ela veio desacelerando. Vamos ver o que vai sair aí na próxima semana, mas a última inflação, o último CPI veio em 2,4, sendo que a expectativa era 2,5, então foi gostoso pro mercado também. Aí desceu um pouco mais, né? Era pra descer um pouco mais. Exato, nesse caso aqui, se a inflação vem menor, é positivo pro mercado de risco. Sim. Então aí até o próprio Bitcoin respirou um pouco mais, vamos ver como é que vai sair a próxima inflação, sendo que a meta é 2%, o tiozinho, o Jerome Powell, toda vez fala, não, a meta da inflação é 2%. A galera chama de como é que é? De Serginho Grossman também. Que é sempre a mesma coisa. Não, aqui lembra o cara, né? A aparência do cara. Entendi. Então tá aqui, ó, estamos em 2,4, isso aqui é um dado positivo, vamos ver. Se for positivo aí na próxima semana, vai ser bom pro Bitcoin, se for negativo, pode não ser tão positivo assim, porque é aquilo. Outra demanda que nós temos, que é bom para os mercados de risco, tanto bolsa quanto Bitcoin, é corte nos juros. Se a inflação tá controlada, pode cortar juro. Pode. Se a inflação não tá controlada, aí não pode. Não pode. Porém, e se corta o juro, aí as pessoas vão mais para ativos voláteis, né? Para definir se vai cortar juro ou não, o Banco Central americano leva em conta a inflação, mas leva em conta também o quão aquecida está a economia americana. E aí são outros dados que nos mostram isso. Então puxei aqui para vocês, ó. Primeiro ponto, o payroll, que é o relatório de empregos, criação de novas vagas de emprego. Se tem poucas vagas sendo criadas, é negativo, consequentemente, a economia está desacelerando, medo de recessão aparece. A projeção era 138 mil, o que saiu 177, então isso aqui mostra que a economia dos Estados Unidos ainda está pujante, ainda está forte, o que afasta o medo de recessão. Outro medo que existe é que as tarifas vão chegar, vão desacelerar a economia norte-americana, desacelera, empresas crescem menos, contratam menos, tem um crescimento menor, o PIB vem negativo e aquilo. Então isso aqui deu uma afastada no medo de recessão, porém ao mesmo tempo que é positivo tirar o medo de recessão, é negativo porque o que acontece? Se os dados da economia americana, do quão forte ela tá, vêm meio fragilizados, o que acontece? O Banco Central, o Fed, tem que pensar o seguinte, não, que eu não posso deixar a pipa cair, que eu não posso deixar a economia desacelerar. Então, se tá aqui próximo da projeção, o ideal mesmo pro corte de juros seria vir próximo da projeção. Porque aí o medo de recessão sai, mas ao mesmo tempo, Powell vê, não, que eu não posso deixar a pipa cair, vamos cortar esse juro logo. Tanto que eu vejo que é mais positivo que esteja acima do que abaixo, mas o ideal seria estar próximo do esperado. Tanto que se nós pegamos aqui, ó, antes de sair esse dado do payroll, a expectativa era de que na reunião do Banco Central Americano de junho, que ia ter corte na taxa de juros. Por conta da economia tá forte e ainda tá pujante, ó, já baixou aqui, ó. Agora a expectativa é de não ter corte. Se a inflação vier mais baixa agora semana que vem, pode ser da expectativa de ter corte novamente. Mas enfim, não é somente isso que define. Então eu mostrei aqui pra vocês a criação de empregos, que é algo importante. Taxa de desemprego. Se o desemprego ficar muito alto, a economia norte-americana tá desacelerando, o medo de recessão volta. A taxa de desemprego tá dentro do esperado aqui, tá tudo certo. Isso aqui não traz medo de recessão. E uma coisa que precisa acontecer, que vai ser muito bom pro mercado, tanto de ações americanas quanto também de criptos, é esse gráfico aqui parar de diminuir, não precisa nem voltar a subir, parar de diminuir. Então esse gráfico aqui mostra o balanço do Banco Central. Quando ele está subindo, quer dizer que está entrando dinheiro na economia, quando ele está descendo, quer dizer que está enxugando dinheiro na economia. Então o que acontece? Desde o final de 2021, começo de 22, a inflação estourou, eles tiveram que passar a diminuir esse balanço, a tirar dinheiro da economia. E existem dois fenômenos, se eu posso dizer assim, que podem trazer tanto para cima, quanto para subir esse gráfico, quanto para baixo. Um deles, que você já deve ter ouvido falar aí nos canais de cripto, que acaba sendo o QT, Quantitative Tightening. O que significa isso? Que o Federal Reserve, que o Fed, ele tá... O Banco Central americano. O Banco Central americano, ele tá pegando os títulos que eles possuem e vendendo pro mercado. Aí o que acontece? Quem tá comprando tá fazendo o quê? Pegando dólar, trocando pelo título. Aí o Banco Central americano tá fazendo o quê? Diminuindo. Aí ele tá fazendo o quê? Tá dando os títulos e pegando dólar. Sim. Tá tirando dinheiro da economia, o dólar tá saindo da economia. Diminuindo a liquidez, exato. Tirando dólares. Então o que acontece durante todo esse período aqui, o que aconteceu foi o QT, que tá pegando o título, vendendo,
tá tirando os dólares da economia. Nesse momentinho aqui que teve um spike pra cima, foi pra resgatar, que eles resgataram. Lembra que tava tendo aquela quebradeira de banco? Que quebrou o Silicon Valley? Aí deu uma subidinha aqui, ó, deu uma empurradinha. Então o que acontece? Foi isso que aconteceu. Então o que acontece foi isso que aconteceu. Aí não dá, né, meu patrão? Aí não dá, realmente. Porém, existe outro fenômeno quando tá subindo esse gráfico aqui, que é o que quantitative easing, que acaba sendo eles pegando os títulos que eles possuem. Não, acaba sendo o contrário, né? Pegando os que dólares. Eles pegam os dólares e trocam por títulos. Eles estão comprando títulos. Logo, o que acontece? Mais Tão pegando dólares na economia. do Banco Central, mandando pra economia. Aí faz o quê? Que tenha mais liquidez no mercado. Quanto mais liquidez tem no mercado, mais as pessoas compram Bitcoin, compram S&P 500. Então, o que acontece é que seria positivo para cripto e para a bolsa americana que esse gráfico aqui não precisa nem subir. Não precisa nem começar Parar de cair só. Só parar de cair. Só parar de tirar a liquidez da economia. E o que acontece? O próprio Powell, nas últimas reuniões, já falou, já diminuiu, né, o quanto ele está tirando dinheiro da economia. E a expectativa é que uma hora esse QT acabe. Tanto que se a gente abre aqui o Polymarket, que é o mercado de apostas descentralizado que as pessoas esperam, e não é que eu apoie a aposta, mas eu mostro aqui para que as pessoas que estão apostando aqui, consequentemente, estão botando dinheiro. Botando dinheiro. Quer dizer que elas acreditam de fato em um cenário. Então nós podemos ver aqui, ó, que nós temos atualmente 100% de chance, ou seja, 100% das pessoas esperam que vai acabar o QT, que vão parar de tirar liquidez do mercado. Antes de maio. Agora em maio, Depois de maio, né? Before. Não, é nesse mês de maio. Nesse mês de maio. Então, o mercado já espera que, inclusive amanhã, né, que vai ter amanhã a reunião, vamos ver o que o Paulo vai falar, mas o mercado espera que ele já vai acabar com isso aí, o que vai ser positivo. Então, de acordo com tudo que eu mostrei até aqui pra vocês, o cenário, por mais que o Bitcoin tenha caído aí, altcoins tenham caído mais, A bolsa também. a bolsa caiu. Se nós temos uma negociação aí entre China e Estados Unidos, se eles param de tirar dinheiro da economia, acaba o QT, se não acontece recessão, que eu mostrei aqui que os dados estão positivos, e se a inflação cai, o Bitcoin volta a subir, os mercados voltam a subir. Então, por conta de todos esses dados, que aqui não é somente, que eu acho isso. Porque eu acho que vai subir, não. Por conta de tudo que eu mostrei aqui, eu acredito que o Bitcoin tende a voltar a subir ainda esse ano, inclusive, por conta do que eu vou mostrar agora, renove aí máxima histórica. Então, existe uma correlação muito grande do preço do Bitcoin com o dinheiro que existe dentro da economia. E aqui nós temos a liquidez global, o M2 global, comparado com o Bitcoin. Então, aqui nós podemos ver... Com atraso, de 107 dias. Exato, que tem um atraso. Então, primeiro entra o dinheiro na economia, depois o Bitcoin sobe, não é na hora. Então, nós podemos ver que ele tem uma correlação muito grande, mesmo com esse, que aqui ele já está levando em conta o atraso. Aí, o que acontece? A liquidez global disparou, colocaram cada vez mais dinheiro na economia, porém o Bitcoin não acompanhou ainda. Então a tendência é que uma hora ele vai acompanhar, mas por que ele não acompanhou ainda? Também tem esse ponto. Não acompanhou por conta da incerteza. A galera tá com medo das tarifas aí, tá com medo de tudo isso, então não acompanhou, mas com o cenário ficando mais claro e menos nebuloso, eu vejo que o Bitcoin e a bolsa americana aí tendem a continuar subindo. Comenta aí o que você tá fazendo, já tem investimento no exterior, já tem investimentos dolarizados, e o link da Quantifury tá na descrição aqui da live, do vídeo, aí se você tá vendo o vídeo também, tá o QR Code aí pra você fazer teu primeiro investimento e receber aí também a sua recompensa em Bitcoin. Outro dado que eu gosto de ver é o MVRV, que ele mostra se as pessoas estão no lucro ou no prejuízo através dos dados dentro da própria rede. Então, se por exemplo o Renan compra Bitcoin hoje e manda para a carteira dele, quando ele movimenta o dinheiro para Bitcoin para a carteira dele, é possível saber marcar o preço, que o preço do Bitcoin hoje é esse aí e o preço dele foi esse aí. Historicamente, quando o Bitcoin bate topo, tem uma euforia muito grande, que esse indicador bate aqui, ó, acima de 6, lá em 2017, acima de 8, lá em 2013, acima de 8 também, e até então, o MVRV não chegou a passar muito de 3. Então, por conta disso, eu acredito que não foi o pico de euforia do mercado. E fora também que nós temos um cenário positivo de corte de juros, que é bom aí para a renda variável, para os ativos de risco. Então, por mais que talvez não tenham corte, temos que ver mais dados aí para ver se o mercado vai mudar de ideia. Que agora amanhã é praticamente unânime que não vai ter corte nos juros. Na reunião de amanhã, quem estiver vendo corte já foi. Aí já sabe se foi ou não, né? Em junho, a expectativa era de ter corte, agora por conta do medo de recessão ter passado, talvez não tenha o corte, mas até o final do ano, até dezembro, se espera pelo menos 1, 2, 3 cortes na taxa de juros. Talvez 4 às vezes. E aí, ó. Então é positivo pro Bitcoin também. O que eu estou vendo é que as pessoas ficaram muito desesperadas aí por conta das tarifas, o mercado sofreu bastante, mas eu espero sinceramente que exista uma negociação, porque senão o mundo todo vai sofrer por inflação também, né, Matheus? A inflação vai vir pro mundo todo e até
abrindo aqui o próprio gráfico do Bitcoin, quando o Bitcoin tava lá, 60, 70 mil dólares, 80 e pouco, a gente falou, não, que se der tudo certo aqui, ele volta a subir, quem comprou no 70 e pouco ele vem um bom negócio. Isso aí mesmo. Enquanto a galera tava com medo, que agora vai despencar, que agora é recessão, a gente falou, não, que eu acredito que vai continuar, só ver o nosso podcast aí. Verdade, veio aí alguns meses atrás aí, quando que foi isso daí, que bateu 75? Em abril. Teve podcast com quem que a gente falou isso aí? Podcast com o Stormer a gente falou. E com o Eric. Com o Eric Sekiyama a gente falou também, você assiste lá. E a gente falou que tava comprando no 75. Com quem que é? Com o Luiz. Com o Luiz Fernando que veio, a gente falou aqui. Também falamos. Não quero dar uma de mãe de nada, mas eu falei. Não quero dar uma de mãe de nada. Falei que eu estou fazendo.